Isso é diferente de há um tempo atrás, até pela questão da crise do garotinho, das críticas, se levantou alguma coisa de Sim, separar. sim. Essa proposta de segundo Distrito Federal ela é diferente disso, porque não é uma mera ojeriza a uma classe política que viria da região fluminense, mas sim algo, a constatação de que aqui é um espaço de união e que depende da criação do Distrito Federal. Ou seja, não é meramente fazer da Guanabara um outro estado qualquer. Você tocou no ponto importante. Porque algumas pessoas também, quando ouvem esse assunto, pensam, você está falando da difusão. Não é o problema da difusão. Uhum. O problema da difusão pressupõe, na verdade, que existe um estado bom, que é a Guanabara, e um estado ruim, que é o antigo estado do Rio. Na verdade, você vai fazer a difusão e os problemas vão passar. O problema não é a difusão. É claro que a fusão agravou o problema e ela tem um vício de origem que foi a falta de consulta às populações interessadas. Não é? Mas o problema central não é isso. O problema central não foi a fusão. O problema central foi a saída da capital. Uhum. E a perda dos investimentos federais. Né? O segundo problema foi a União continuar gozando aqui do espaço do Rio de Janeiro sem contribuir para isso. Uhum. A fusão piorou a situação do Rio porque ela provocou esse fenômeno que você já se referiu agora há pouco. Ela naturalizou uma situação que não é natural. Porque como o estado do Rio também se chama, tem o mesmo nome da cidade do Rio, parece que a coisa mais natural do mundo era juntar a capital com o estado. E não é. E nos jogou na arena dos leões. Ou seja, na briga feroz da federação, de todos os estados da federação, por investimentos federais. Não é? E a gente perde, a gente não é capaz, na verdade, de competir com isso. A fusão do estado do Rio ela foi imposta pelo general Geisel com o intuito, na verdade, de fazer frente a São Paulo. Bom, digamos que essa ideia foi uma ideia tão bem feita como a Transamazônica, foi outra ideia da época também muito bem feita. Então, na verdade, ela é um formato que nos dificulta muito, na verdade, a organização das estratégias políticas para o Rio de Janeiro. Uhum. Não é? Porque se o estado do Rio estivesse privado do município do Rio, ou eventualmente também da região da Baixada, ele seria um estado, na verdade, muito mais parecido com os outros estados do que ele é tendo essa cabeça d'água federal enfiada na capital, entendeu? Do ponto de vista estratégico, era muito mais interessante você conseguir separar a cidade do Rio de Janeiro do estado do Rio, inclusive para o estado do Rio. Claro. Voltaria um dinamismo local. Não, porque na época da discussão da difusão da Guanabara, que foi há uns 10 anos, a conversa não começou bem, na verdade, apesar de ter o seu mérito. Uhum. Ela não começou bem porque, na verdade, era uma reação de setores pela eleição do garotinho, que era do interior do estado do Rio. E ela foi logo vendida e compreendida pela esquerda como se fosse uma coisa do tipo discriminação. Uhum. Né? Bom, acho que essa altura do campeonato está óbvio que a minha forma de abordar o problema não é esse. Né? É o problema, na verdade, da saída do governo federal de um lado e do outro. Eu tenho a impressão de que hoje a antiga diferença qualitativa que tinha entre a cidade do Rio e o interior do estado do Rio já passou. Uhum. Eu acho que não existe mais essa diferença qualitativa. Né? Eu tenho a impressão que a riqueza é mais ou menos a mesma. Então, enfim, não há nem que se discutir discriminação ou isso ou aquilo. Na verdade, eu acho que isso é um arranjo, na verdade, que recuperaria o dinamismo da região metropolitana e tornasse possível reverter esse quadro de declínio e que tornaria possível reverberar para o conjunto da região metropolitana do Rio toda. Ou seja, para o estado do Rio, de uma maneira geral. Onde está concentrada mais da metade da população do estado, 2/3 da população do estado.